Olá, você sabe o que é economia criativa? E como a cozinha regional pode ajudar o turismo e projetar o Brasil para o mundo? A gastronomia faz parte dessa economia criativa. A Comissão de Relações Exteriores reuniu no Senado gente que põe a mão na massa, literalmente. Turismo, gastronomia e economia criativa. Para esse momento, é quase como uma cura. A primeira, pão de queijo. A segunda, churrasco. Ou seja, hoje são palavras dicionarizadas na língua japonesa. A gente tem como meta entregar até abril do ano que vem uma proposta de política nacional de gastronomia estruturada. Uma palavra tão conhecida quanto chama Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem. Ninguém conhece o sabor. É isso. Tem gente do governo, da diplomacia, do turismo e o famoso chefe de cozinha. Vamos começar entendendo o cenário da economia criativa. O insumo da economia criativa são a cultura, o capital intelectual e, claro, a criatividade. Reunidos, você passa a ter um conjunto de negócios que gera valor econômico. Em 2017, a indústria criativa brasileira representou 2,61% de toda a riqueza gerada em território nacional. Em números, mais de 171 bilhões de reais. No mercado de trabalho formal, essa indústria empregava em 2017 837 mil profissionais. No mundo, estima-se, os negócios da indústria criativa geram anualmente 2 trilhões de dólares e cerca de 30 milhões de postos de trabalho. A economia criativa impulsiona a geração de renda, a criação de empregos e receitas de exportação, ao mesmo tempo em que promove a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. O crescimento do setor nos Estados Unidos, na China e em partes da Europa é 3 ou 4 vezes maior, em média, do que da economia em geral. Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia têm políticas claras em relação à economia criativa. A valorização, portanto, do patrimônio simbólico, da estética, das narrativas, das histórias, das identidades dos territórios. Inovar com criatividade, gerando negócios, emprego e renda. Tudo isso amparado pelo apoio internacional. 2021 é o ano da economia criativa. A Assembleia Geral da ONU declarou 2021 como o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. E a Unesco, desde 2004, promove a Rede de Cidades Criativas, aquelas que elegeram a criatividade para o desenvolvimento urbano sustentável. No Brasil, 10 cidades fazem parte dessa rede, com ações de destaque na gastronomia, design, artesanato, música e cinema. Nós temos uma rede de cidades criativas já reconhecidas pela Unesco como patrimônio, e dessas 10 cidades criativas, 4 estão ligadas à gastronomia. Nós temos Paraty, no Rio de Janeiro, que recentemente recebeu o título por conta daqueles peixes maravilhosos. Nós temos Belém do Pará, com a sua culinária amazônica. Florianópolis, em Santa Catarina, por conta, sobretudo, dos mariscos. E Belo Horizonte, por conta da comida de boteco que se proliferou, né? Virou um patrimônio. Recentemente foi leiloada uma obra de arte digital através de tokens não fungíveis que valeu 69 milhões de dólares. Uma produção material que conseguiu através de contratos inteligentes, ir para a nuvem. Nada é mais oportuno para um país como o Brasil, identificado por sua riqueza natural, por sua cultura diversa, pela criatividade e talento de seu povo, do que se engajar construtivamente no esforço coletivo de promoção e internacionalização da indústria criativa, como instrumento para alcançarmos uma das metas mais importantes estabelecidas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é a eliminação da pobreza. E o que fez a Comissão de Relações Exteriores do Senado?
abraçou a causa e debateu o tema a partir da gastronomia, política externa e interna pelo paladar. Esse ciclo compreende uma série que contemplará, ao longo deste semestre, as 5 regiões do país, com foco na internacionalização de setores da economia criativa que apresentam grande possibilidade de aproveitamento das potencialidades regionais, sobretudo em áreas pobres, com vistas a promover o seu desenvolvimento sustentável. Priorizamos, assim, o turismo ecológico, o artesanato e a culinária. 8% do total de negócios que foram iniciados no Brasil em 2018 eram relacionados à alimentação fora do lar. 4,3 milhões, 4 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais de agricultores familiares movimentaram cerca de 52 milhões de dólares. Então, é uma importante segmento. Se nós não olharmos para dentro, não nos conhecermos, continuarmos sendo exóticos de nós mesmos, nós não teremos uma condição de nos projetarmos para o mundo de maneira coerente. Isso é muito importante. Portanto, essa agenda que integra o país é uma agenda, sim, que busca superar a desigualdade, é uma agenda, sim, de relações exteriores e eu a parabenizo por isso também. Já mostramos 2021, ano da economia criativa, com sustentabilidade, crescer com menos desigualdade. Mas a pandemia atrapalhou. De acordo com os dados da Firjan, Federação das Indústrias, do Rio de Janeiro, em 2018, a participação da indústria criativa no PIB do Brasil foi de 2,6% e gerou um total de 836 mil empregos formais, o que equivale a 1,8% de toda a mão de obra nacional. Do ponto de vista econômico, o impacto causado pela pandemia no setor foi profundo, com a perda em 2020 de 458 mil postos de trabalho. Turismo, gastronomia e economia criativa. Para esse momento, é quase como uma cura. Nós estamos saindo de um processo pandêmico que afetou as nossas almas, afetou os nossos espíritos, a nossa vontade, entristeceu, adoeceu. Eu acredito que a economia criativa pode ser para o espírito, assim como a gastronomia sustentável e inovadora pode ser um dos elementos também da cura desse momento pandêmico desafiador que enfrentamos na humanidade. A gente estava numa rota ascendente, veio a pandemia, bagunçou um pouquinho e agora é hora da gente recomeçar. O turismo foi o mais impactado, teve as maiores perdas, gerou as maiores dificuldades e agora a gente também quer aproveitar, e esse é o momento, Vinícius, realmente da gente aproveitar esse momento de sinergias e tentar reconstruir. Mais à frente, vamos falar sobre culinária e Brasil. Tem muita coisa a ser dita. Mas agora, vamos ouvir como outros países se projetaram também a partir da gastronomia. Testemunhamos a virtual universalização de pratos e hábitos alimentares de países como a França, berço de técnicas culinárias empregadas em todo o mundo, e a Itália, por meio da qual se difundiu em todos os continentes a cozinha mediterrânea. Para além da tradição europeia, as cozinhas asiáticas, em especial a chinesa e a japonesa, se disseminaram por todo o planeta e conheceram, em poucas décadas, uma popularização sem precedentes. Mais próximo de nós, o Peru tem conseguido expandir de forma acelerada o prestígio de seus pratos. Até Singapura se inventou turisticamente, senadora, e através das estratégias adequadas de chefes, embaixadores, como o Japão tem, como a França tem, através do streaming, né? A China tem um belíssimo programa na Netflix chamado A Origem dos Sabores. É uma viagem à cultura gastronômica chinesa, dos ingredientes daquele país continental. E você acha que a tecnologia não tem nada a ver com a gastronomia? Pois o mundo mudou, está mudando, e a cozinha é um dos ingredientes dessa mudança. Nós não temos mais tempo na política para ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos discutindo, como fizemos com a reforma tributária, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? As grandes transformações desse país. Não dá mais tempo, né, para construir políticas com esse ciclo tão longo. As mídias sociais mudam e mudaram profundamente a nossa profissão. E eu pergunto para vocês, qual é a maior e mais potente rede social?
Talvez alguém diga o Instagram, Facebook, Twitter. Eu digo não. O que conecta 7 bilhões do planeta Terra é o alimento. As cadeias do alimento, reconectadas, reestruturadas, reentendidas, revalorizadas, têm sim um poder de impacto num futuro próximo maior do que a própria internet. Não falamos do famoso chefe de cozinha, Alex Atala, que daqui a pouco volta com histórias de cozinha e de vida. Agora, quem pode mudar a política gastronômica? O Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo tem trabalhado, e um dos nossos projetos, um dos nossos carros-chefe nessa gestão, chama-se Experiências do Brasil Rural. O projeto tem entre seus objetivos qualificar, incentivar e capacitar empresários, empreendedores e produtores rurais para a criação e aprimoramento dos roteiros de experiência. Recentemente, a gente fez um chamamento público e nós conseguimos selecionar 8 rotas estruturadas ou necessitando de que a gente trabalhe, e a gente qualificou. E na Amazônia, senadora, a gente teve a Rota da Amazônia Atlântica, que é do Pará, que trata sobretudo com frutos da Amazônia, e a gente teve também em Santa Catarina Caminhos do Campo, Rota do Queijo, o Terroir Vertentes em Minas, a Rota Farroupilha do Vinho no Rio Grande do Sul. A gente tem como meta entregar até abril do ano que vem uma proposta de política nacional de gastronomia estruturada. E isso ela vai mapear os eventos gastronômicos, vai sistematizar as políticas e programas, traçar estratégias e instrumentos. A gente vai mapear os produtos agroalimentares brasileiros. E lembra que falamos da Unesco e das cidades criativas? A ideia é criar aqui também. E a gente vai lançar esse projeto ainda este ano, a Rede Brasileira de Cidades Criativas. É um estímulo à produção da economia criativa, ao artesanato, ao cinema, música, design e, obviamente, está envolvida as ações de gastronomia também, sobretudo as artesanais. Agora, a visão de quem morou fora do Brasil e ainda promove a nossa gastronomia. São muitas histórias. Eu fico muito orgulhoso, não é, em dizer, quando a gente pensa na internacionalização da gastronomia brasileira, senadora, aqui na língua japonesa, eu fiz questão aqui até de trazer 2 palavras da língua japonesa, né, que estão aqui escritos com aquele silabário, katakana, né? Aqui está escrito a primeira, pão de queijo, a segunda, churrasco. Tá? Ou seja, hoje são palavras dicionarizadas na língua japonesa. Pão de queijo e churrasco. Na Nova Zelândia havia coxinha para vender, coxinha congelada, né, de uns brasileiros que moravam lá, goiabada, né, que era uma coisa, por algum motivo, caiu no gosto local. Há um outro embaixador aí, um outro elemento, né, um outro tipo de diplomata que nós temos, que são os nossos brasileiros no exterior. Né? Eles são absolutamente fantásticos, eles geram essa demanda, é aquilo que a gente chama, às vezes, dos mercados da saudade, né? E que, às vezes, são verdadeiros desbravadores. Né? E se estamos num debate na Comissão de Relações Exteriores, nada melhor do que abrir espaço para quem promove o país no exterior. Conheçam a Apex Brasil. A Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, foi criada em 2003. Ela atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Entre os serviços oferecidos estão estudos e análises de mercado, qualificação empresarial e promoção de negócios e imagem. A Apex hoje ela tem um programa de gastronomia, ela reconhece em primeiro lugar que o Brasil é um país continental, é óbvio, não é? Ou seja, quando a gente fala o que é cozinha brasileira, né? São várias cozinhas brasileiras. Nós temos adotado uma abordagem por biomas, né, que nós consideramos interessante, ela tem um vínculo muito bom com o turismo, né? Então a ideia de Pampa, Cerrado, a Mata Atlântica, Semiárido, Amazônia, né? Mas eu acredito que existe um espaço muito grande também para abordagens talvez subnacionais, né, dos estados, quando a gente pensa, por exemplo, Barreado Paranaense, a torta capixaba, a muqueca baiana, arroz de cuchá, queijos, né? Queijos e cachaça, uma coisa fantástica. Sabores, imagens, gastronomia, turismo. Se há uma convergência quando se fala de Brasil, ela se chama Amazônia. Pelo menos na audiência pública. Eu queria fazer uma pequena provocação aqui, colocar um slide por poucos segundos
Tá bom, pode tirar. É isso aí. Essa talvez seja a palavra mais conhecida do mundo. O mundo inteiro conhece essa imagem. O mundo inteiro conhece essa marca. O mundo inteiro tem na sua memória esse sabor. Tem esse souvenir. Uma palavra tão conhecida quanto chama Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem. Ninguém conhece o sabor. Este é o tamanho do desperdício que o Brasil faz das suas potencialidades, da sua biodiversidade, dos seus povos originários e do nosso turismo, lógico. Recebia o pessoal da BPA, né, Associação Brasileira de Proteína Animal, que lida com carne de frango, carne de porco, agora vai ter carne de pato também no nosso projeto. Aí já falamos, vamos fazer aqui uma ativação com pato no tucupi, né? E peixes, frutas, sorvetes, né, que aí eu não vou entrar em marcas aqui, mas eu sou fã incondicional de algumas ali no Pará, é um negócio que é uma obra de arte. O mundo não conhecer esse tipo de sorvete dessas frutas é um pecado, né? É um verdadeiro crime. É importante lembrar que proteger a Amazônia não é só proteger o rio, o mar ou a floresta. É proteger o homem que vive dela. Que a gastronomia pode ser uma ferramenta genial de auxílio e uma alavanca socioambiental para os povos originários. Mas por que também não pensar num parque como os parques da Disney em Manaus, com a representação de todos os animais e bichos que as crianças podem e gostariam de ver, com todos os sons desses animais e que nós não podemos levá-los até a floresta para assistir e nem queremos levar no zoológico os animais presos para eles verem, mas um parque temático, eu fico imaginando o quanto seria bem razoável um grande investimento nesse sentido. E a oportunidade de provar os sabores, de provar o gosto da nossa Amazônia, colocando ela para dentro de cada um de nós através da comida. E que tal o depoimento de quem conhece os sabores da floresta? A palavra é biodiversidade. Biodiversidade é uma palavra complexa. Biodiversidade falada não tem valor. Biodiversidade provada pode ter valor. Vou usar exemplos. Quantos de nós comeram puxuri, cucuia, jaracatiá? Poucos. Quantos de nós tomaram Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot? A indústria do vinho, há poucas décadas atrás, era uma indústria de vinho exclusivista, cara, de poucas diversidades de uva. Nós precisamos fazer isso com os nossos sabores, com os nossos ingredientes. É possível. Agora, o recado é para o ribeirinho e para quem pode ajudar, o pequeno produtor. Grandes queijos, grandes vinhos na Europa não são produzidos por grandes empresas. São produzidos, sim, por, muitas vezes, chacareiros. Então, fica claro que também, para a gente chegar nesse ponto, vamos tentar ter que passar ou enfrentar uma desburocratização, um incentivo ou, quem sabe, até um subsídio. E ainda no tema competitividade, ninguém desconhece o trabalho do agronegócio, mas acompanhe. O agronegócio é um gerador importante para a economia do Brasil. E eu não vou questionar isso. Mas a gente vai entender que o produtor de pequena escala não é competitivo. Como é que eu faço esse cara ser competitivo? Com um mercado que reconheça e remunere qualidade. Nós precisamos, sim, criar dentro deste mundo agro uma alavanca de valor, geração de renda e cultura para o pequeno produtor, para a nossa biodiversidade, para que nossas florestas gerem renda, para que sim o extrativismo de frutas da Amazônia ou de qualquer outro bioma do Brasil possa gerar renda como os frutos, como o valor que gera
a extração de trufas nas regiões produtoras, classicamente sul da França, Périgord e Alba. E o chefe Alex Atala foi além, uniu o útil ao agradável. Criou um instituto para fazer o sonho de uma culinária regional sustentável em realidade. Apresento o Instituto Atala. Eu resolvi fazer um instituto para cuidar melhor dessa relação do homem e da comida. Não só do homem que come, do homem que produz. Como cozinheiro, todo mundo conhece a minha profissão, sabe que a gente passa o dia na cozinha. Mas através da cozinha, eu fui conhecendo o ingrediente. Através do ingrediente, eu tive a curiosidade de entender de onde ele vinha. Quando eu conheci de onde ele vinha, eu entendi que tinha um outro homem atrás dele. E que aquele homem precisava daquele ingrediente que nem eu. A vontade desse instituto é melhorar essa relação, é fazer um ingrediente bom para quem come, para quem produz e para o nosso entorno. A ideia da gente foi que esse cara, aquele homem, no seu método e na sua maneira tradicional de viver, faça do alimento um implemento de renda, de geração, de um arranjo social melhor, desculpa o mau uso, mas, sobretudo, de orgulho. E quem responde essas perguntas? Realmente, uma coisa que me intriga há anos é nós termos conseguido, nos últimos 50 anos, sair do zero e ser um gigante na produção de alimentos. E por que não saímos desse zero e nos transformamos também numa gastronomia conhecida no mundo inteiro? Por que não fizemos as duas coisas? Por que não conseguimos? Tem países muito menores, do ponto de vista econômico, um país tropical como o nosso, e a gente não conseguiu alavancar isso. Então, vamos lá. Fechamos o programa com algumas respostas. Já fizemos muito, acho que em cachaça, queijo, café, vinho, chocolate agora, né? Precisamos ter, sim, agilidade, prototipar esse plano, ter um fomento para pensar no longo prazo, nessa dimensão internacional, embaixador. Ter uma melhor coordenação entre os atores, né? Sobretudo com os atores privados. Enfim, ter a cultura, a educação e a valorização da nossa identidade como o eixo fundamental do nosso desenvolvimento. Eu estou seguro que nós podemos, sim, superar essa condição de ainda sermos exóticos para nós mesmos. Enquanto nós ainda formos exóticos para nós mesmos, nós temos uma dificuldade muito grande de nos projetarmos para o mundo. Na hora que o país entender que turismo é economia, que o turismo é geração de emprego, é geração de renda, além de ser essa usina de sonhos, de prazer, de deleites, na hora que as pessoas e a máquina pública como um todo, porque é muito forte essa engrenagem, entender que turismo é economia, que sim tem que ser priorizado, a gente vai mudar esse cenário. Mas uma coisa que para mim é muito importante quando a gente pensa na gastronomia é a promoção da brasilidade, da ideia de Brasil, do que nós somos, únicos, fantásticos, essa mistura inacreditável, essa diversidade de regiões, de ingredientes. Eu tenho a convicção de que Deus nos deu 3 coisas maravilhosas para que a gente ficasse muito rico. Primeiro, a produção de alimentos. O protagonismo na produção de alimentos, nós somos craques no mundo todo, nos deu o turismo, que nós aproveitamos muito pouco e até desdenhamos do turismo da gastronomia brasileira, e o terceiro é a questão minério, especialmente petróleo, ouro, enfim, nós temos um potencial enorme. Nós temos, sim, a possibilidade de criar a cozinha do futuro, e a cozinha do futuro não é ensinar as pessoas a cozinhar. É só pedir para que elas comprem, cozinhem, comam e sirvam produtos que estão com a sua ética, de acordo com a sua ética pessoal. Nós somos, como a senhora colocou, uma potência do agro, podemos ser uma potência cultural, uma potência gastronômica e turística. A economia da experiência, a economia do sensível, do simbólico, a economia criativa pode nos ajudar a criar essas vivências, essas experiências, o raro, o luxo do encontro inusitado no Vale de Jequitinhonha, no meio da Amazônia.
a palavra biodiversidade provada ganha outro valor, ganha outra dimensão. A ferramenta comer, ela também é educadora, é conscientizadora, é cidadã. É necessária a revisão do homem com o alimento, que é importante aproximar o saber do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o produzir da natureza. Agir em toda a cadeia, gerar valor, para garantir para as próximas gerações comida boa para quem produz e para o meio ambiente. É isso. Ideias criativas com sustentabilidade. Comida boa para todos. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo Em Discussão.